Bom, hoje o título da palestra, para Nazaré vai ser uma surpresa, eu tenho certeza. O título é Os Invisíveis. E aí o pessoal pode estar pensando assim, ele vai falar dos desencarnados hoje. Ele vai falar Uhum. dos espíritos, dos que morreram. É isso, Nazaré, que você pensou? Bom, eu não pensei não, mas tem muita gente que pode estar pensando nisso. Então eles vão se frustrar agora. Porque eu não vou falar dos invisíveis desencarnados, eu vou falar dos invisíveis encarnados. Hum. Porque estes a gente precisa olhar com mais calma para eles. Até pegando um gancho nessa reflexão de desencarnados, é natural, eu entendo e o desejo de muita gente de querer ser médium. Eu queria desenvolver a mediunidade da clarividência para enxergar os espíritos. Eu queria enxergar, eu queria ter a clara audiência que é para ouvir os espíritos. Eu queria incorporar, psicografar. Há um desejo em quem não é médio. Normalmente quem é médio não quer, né? Ah, é. A gente vê um movimento oposto. Assim. Quem é médium às vezes recusa a faculdade, não quer. E quem não é, fica naquele desejo louco. Quer enxergar, quer ouvir, É quer psicografar, verdade. quer incorporar. Só que a gente precisa desenvolver uma habilidade, uma sensibilidade que essa todos nós temos, que é a de enxergar. Eu não digo nem com os olhos físicos, porque isso também pode ser direcionado a quem tem a deficiência visual. A gente precisa enxergar os encarnados melhor. Uhum. Principalmente aqueles sofredores. Principalmente aqueles que menos têm, que menos possuem, que mais precisam do nosso auxílio, da nossa atenção. E às vezes, Nazaré e amigos, às vezes eles precisam só do nosso olhar, Só. só do nosso reconhecimento. Quantas vezes, eu vou trazer a reflexão aqui, vou explicar de onde que eu tirei essa reflexão, que ela não é minha. Ela foi inspirada e é assim que a gente funciona. Alguém nos inspira e a gente inspira os outros, e assim a coisa vai, funciona. É o que Jesus tem feito com a gente há 2000 anos, e a gente não compreendeu ainda o que Jesus quer da gente, desde aquela época. Então a gente precisa desenvolver esse olhar atento aos invisíveis à nossa volta, ao nosso redor. E quem me motiva a trazer essa palestra, essa reflexão aqui hoje, é um escritor, um palestrante que eu admiro muito, que é o André Trigueiro. André Trigueiro Hum. escreveu um livro, o último livro dele, chamado A Força do Um. Eu fiquei fã desse livro. Primeiro eu já fiquei fã da capa dele, vou mostrar aqui. Uma capa bonita, amarela, uma capa alegre, Ah, viva. Achei genial a capa aqui, é uma a lâmpada que força nos do um. remete ao pensamento, que nos remete à ideia, mas dentro dela um coração que nos remete a essa parte do sentimento, né? Essa parte da sensibilidade, e ela meio que ela acesa, mas com uma seta para cima, nos indicando aí que é a força do um para o progresso. E a gente faz, eu já li esse livro, me empolguei muito desde o começo, eu fiz várias palestras sobre ele. E aqui em casa a gente tem feito o Evangelho no Lar com este livro. E aqui em Ó. casa nós somos, vou falar 3 adultos já, porque eu, minha esposa, eu tenho um filho de 16 anos, que já pode falar que ele é adulto, e uma filha de 9. E todos nós nos encantamos. Porque André Trigueiro, nesta obra, ele fez algo que é muito bacana, não só para o Evangelho no Lar, mas para a nossa reflexão pessoal, que são coisas práticas. São coisas que você lê e sabe, Nazaré, quando dá aquele desconforto, você fala assim, nossa, isso aqui foi para mim. Preciso melhorar nisso. Preciso melhorar nisso. Nossa, e aí você vai ter uma atitude no dia seguinte e se lembra da lição e fala, nossa, aquela lição me ensinou que eu preciso corrigir. Porque a gente não está com um produto acabado ainda. Nós não Uhum. somos espíritos puros, a gente precisa aceitar a nossa humanidade, nós não somos Sim. anjos. Na medida em que eu aceito isso, aí eu abro o leque para que eu melhore. Porque se eu, do meu orgulho, me acho já um espírito evoluído, iluminado, puro, um anjo, eu estou fechado, eu não melhoro. Não. Então é imprescindível que a gente aceite as próprias fragilidades, porque fazendo isso a gente abre um campo para o progresso, para a melhora.
E este livro do Trigueiro eu recomendo fortemente, porque ele faz isso, ele dá uma sacudida. Na verdade, o André Trigueiro, como um todo, ele faz isso, né? Eu Faz. acompanho o Papo das Nove, que ele tem no Instagram dele, também no canal do YouTube, e é muito bom. Ele dá uma mexida na gente assim, que você não tinha pensado nisso ainda. Isso é bom, isso é importante Faz bem para que a gente pense sobre várias coisas. E no capítulo 21, que foi o capítulo que a gente estudou aqui em família, hoje eu estou perdido, terça, domingo, nós estudamos esse capítulo aqui no Evangelho, a Nazaré me chamou, qual que é o tema da palestra de terça? Falei, os invisíveis. Então, foi a partir daí, Nazaré. E lá, no capítulo 21, o Trigueiro vai começar dizendo assim: estamos cercados de pessoas invisíveis à nossa volta. Não estou falando de fantasmas ou desencarnados. É gente de carne e osso mesmo. Pessoas que ignoramos, pelas quais passamos direto, desviando o olhar em total indiferença. Então, já deixou claro. São aquelas pessoas que a gente passa por elas e ou não percebemos que estamos ali na correria do dia a dia e tal, ou até desviamos o olhar. Que é a indiferença. Fingimos não ver. Fingimos não ver. E aqui ele vai trazer alguns exemplos, né, destes invisíveis. Por exemplo, é o caso dos trabalhadores terceirizados que fazem a limpeza de banheiros em empresas públicas ou privadas. Nossa. Essa é uma categoria, palavras dele, sofrida e constantemente ignorada. Quem realiza esse trabalho o faz pela necessidade do próprio sustento. Sim. Embora digno e necessário, não é razoável supor que alguém busque esse emprego por vocação. Alguém que vai ter a vocação de trabalhar limpando banheiro. Ele fala, é digno, é necessário, Sim. mas a pessoa faz porque precisa. Precisa. Ela precisa daquele emprego. E a gente precisa dela. Nós precisamos deles, é verdade. Reconhecê-la, diz André, como uma ocupação importante é o primeiro passo para mudarmos algo nessa rotina. Banheiros sujos, fétidos, além de desagradáveis, oferecem risco à nossa saúde. Portanto, finaliza esse primeiro pensamento. O mínimo que deveríamos fazer ao encontrar um trabalhador que limpa banheiros é cumprimentá-los. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é o mínimo. Se quiser ir adiante, ele propõe, agradeça o belo serviço feito, porque ele merece esse reconhecimento. Gente, sim, é um gesto tão simples. Muito, não custa nada. Nada. Qualquer um pode fazer, o pobre, o rico, qualquer um. Não tem valor, isso não necessita de dinheiro. Não necessita. E a gente às vezes pensa, Nazaré, que caridade é só fazer sopa e distribuir para o pobre. É só montar a cesta básica e entregar. É importante. Eu não estou aqui desqualificando, não, porque quem precisa de um prato de comida, ele fica alegre quando chega um prato de sopa. Só que a gente precisa ampliar o conceito de caridade e incluir estes gestos aparentemente banais, que a gente vai perdendo o costume, principalmente com estes. Sim. Eu fico pensando, Nazaré, no shopping center. Não. Quantas mil pessoas passam num banheiro de um shopping center por dia? Porque nesse caso, que nesse caso aqui, a gente percebe que tem funcionários que ficam fixos. Porque o banheiro de uma empresa, de uma repartição, a pessoa às vezes vai lá, limpa em meia hora, e ela muda de setor, vai fazer outra coisa, vai limpar uma outra parte. Mas não, banheiro de shopping center tem uma pessoa fixa. Toda hora que você for lá tem alguém. Toda hora. Verdade. E aí, a pergunta é, dessas milhares de pessoas que entraram no banheiro, quantas lembraram de cumprimentar aquele funcionário importantíssimo? Meu Deus. Tá vendo? Então, por isso que eu gosto do Trigueiro, porque é isso.
Eu, por exemplo, depois que li, não consigo mais entrar no banheiro sem olhar para esse profissional. Na verdade, eu não estou nem saindo de casa. Eu estou aqui dentro da minha casa, isolado, porque eu estou no grupo de risco, apesar de ser um pouco jovem. Eu tenho uma cardiopatia e o meu cardiologista pediu, olha, fique isolado, então eu não saio de casa, já tem uma dezena de dias aí. Então, mas quando eu sair, eu não conseguirei mais olhar para um profissional desse do mesmo jeito. Verdade. Então, mesmo que seja por obrigação, William, é por obrigação? Pode ser que sim. Até que essa obrigação daqui a pouco vire um hábito e uma necessidade de nos colocar na posição do outro, que é a empatia. Uhum. Se eu fosse aquele funcionário, eu gostaria que entrasse 1000 pessoas ali, todas cabeça baixa, mexendo no telefone. Poxa, um bom dia, você pode mudar a vida de alguém. Aqui, ó, a Márcia comentou, sou do tipo que conversa e puxa papo com todo mundo. Converso nas filas, puxo conversa com atendentes. As pessoas não têm ideia da delícia que é conversar com todas as pessoas. É a troca de energia. E ela falou uma coisa aqui que é importante, que quem faz isso está ajudando, é claro, mas está sendo ajudado. Uhum. Dar um bom dia para o motorista do ônibus, para o cobrador. No São elevador. Gestos tão singelos. Teve uma pessoa aqui que deu uma dica musical sobre o tema Invisível de Rosa de Saron. Eu não conheço, depois vou pesquisar, fiquei curioso aqui. Vamos conferir. Então a gente percebe, Nazaré, eu não quero aqui culpar ninguém, a intenção não é essa. Porque às vezes a gente não cumprimenta, não é por maldade. É porque não parou para pensar nisso, porque não tinha lido André Trigueiro primeiro. Não reconheceu essa importância. Por isso que é bom o outro vir fazer essas pontuações aí, para que a gente perceba. Justamente, a importância da leitura, dessas colocações, da educação. Sim. De repassar isso para os filhos, de cobrar deles. Mas como é que eu vou cobrar se eu não dou o exemplo? Então a gente tem que começar a ter essa atitude para falar, filho, cumprimenta a pessoa. Então, a gente percebe que muitos não fazem isso, não é por maldade, não. Mas é porque não tiveram hábito, não foram assim ensinados. Então, a gente precisa mudar isso. Isso Sim. faz parte de um mundo melhor. Agora, Nazaré, a gente não pode deixar de destacar que há pessoas que não fazem isso por esta sim. Porque tem mágoa dentro, às vezes tem aquele ódio de classe. Onde é que se viu isso? Eu, do alto da minha posição, uma pessoa importante, um socialite, eu sou da elite, vou cumprimentar um serviçal desse, vou cumprimentar Né? Infelizmente, tem pessoas na sociedade com esse pensamento, mas aí a gente tem que respeitar, discordar, é claro, e deixar o tempo vai ensinar muito também. Você quer comentar? Fique à vontade. Por isso que minha mãe falava que o mundo é uma escola. De repente, ele vai se ver às voltas com a necessidade de tratar melhor as pessoas. A vida vai ensinando, né, essas coisas para a gente, quebrando esse orgulho tão tolinho que muitas vezes a gente tenta emplacar, mas não é legal, não. E é bacana a gente pensar assim, do ponto de vista que a doutrina nos apresenta, e o próprio Leon Denis, lá no livro O Porquê da Vida, e em vários outros, mas o Porquê da Vida é o que me veio aqui à mente primeiro, ele vem até colocar a reencarnação como algo importante. Porque é difícil, Azaré, o aprendizado na dor, ele é muito forte. Porque quando a gente passa pela experiência, a gente valoriza. Por exemplo, quando a gente não tem um caso de depressão na família, a gente olha para o outro e fala assim, isso é frescura. Eu cansei de ouvir isso. Não, isso aí é falta de um serviço. Isso é falta de um serviço. A pessoa não esforça, por que ele não se esforça? Então, aí depois que a pessoa tem a depressão em si, ou em alguém muito próximo... Aí ela vai ver o peso. E fala, poxa, eu estava trabalhando, então não era falta de serviço. Aí fala, é falta de enxada. Pega uma enxada para pinar um terreno que passa. E aí quando a gente tem na gente, ou em alguém que a gente ama, aí a gente trabalha isso. E vai diminuindo esse olhar de cima para baixo. Então a reencarnação também traz isso. O Leon Denis coloca que
que às vezes a gente precisa experimentar o outro lado da história, que é para poder valorizar, Isso que é para mesmo. poder reconhecer. Porque esse ódio de classe, ele é muito presente. Às vezes, Muitíssimo. pegando até esse exemplo do banheiro, alguém pode entrar no banheiro e ver lá uma pessoa limpando com um relógio bonito de marca e falar, puxa vida, onde é que se viu uma pessoa com essa profissão ter um relógio mais bonito que o meu? Então tem pessoa que pensa isso. Estou citando esse exemplo, mas tem vários outros. E de Então, a repente gente ele ainda pensa, aí ele não tem condição para isso. Onde que será que ele arrumou? No mínimo roubou. Justamente. Pensa. Então aí Meu Deus. o que o trigueiro coloca agora? Ele diz assim, agora, repare, se você o cumprimentar, prepare-se para testemunhar o susto que virá do outro lado. Quase dá para ouvir os pensamentos de quem se acostumou a viver praticamente na obscuridade. Verdade. E a pessoa pode pensar assim, nossa, alguém descobriu que existo, que estou aqui. E o trigueiro conclui, pronto, menos um invisível no mundo. A pessoa vai sair dali alegre, contente. E um outro motivo que a gente, às vezes, tem esse comportamento de não se importar com o outro, vai trazer trigueiro, é a indiferença. Ele diz assim, dizem que o oposto do amor não seria o ódio, mas a indiferença. Isso porque todos precisamos ser percebidos, queremos atenção e carinho, amor e afeto, reconhecimento e respeito. Somos seres sociais. E quando vivemos em grupo nos quais esse manta de invisibilidade nos distingue negativamente, a nossa autoestima diminui ainda mais. Aí ele propõe, alarguemos o foco. Quantas outras pessoas cruzam o nosso caminho sem que reparemos na sua presença? E aqui, para trabalhar um pouco a indiferença, é bom a gente trazer a empatia para a discussão. O que significa empatia? Empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então é o famoso trocar de lugar psicologicamente falando. Eu vou imaginar o que eu sentiria se eu estivesse naquela situação. É uma proposta cristã. Verdade. É a proposta do Cristo. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E aqui, Nazaré, a gente poderia trazer, e o trigueiro vai colocar vários outros invisíveis, como, por exemplo, ele vai colocar ali os office boys. E hoje, nessa questão da pandemia, em que nós precisamos muito dessas entregas, dos deliveries, dos iFoods da vida, é importante observar como é que a gente tem tratado estes entregadores. Nossa. Bem na Debaixo de nossa chuva, porta, à noite. frio, às vezes sol quente, calor, chuva, como você colocou, numa condição, ganhando uma mixaria, vou usar aqui uma expressão Se comum, arriscando no trânsito para levar rápido. para levar rápido, porque tem que chegar quente, que se chegar frio a gente briga com ele, não vai brigar nem com o pessoal lá, com o dono da pizzaria. Não, é com ele, coitado. É com ele, ele é que aguenta a reclamação da ponta. Então, como é que a gente tem tratado estes profissionais? Estes. A gente às vezes, mas anda muito rápido, não estou aqui defendendo a velocidade, não. Mas é que eles ganham tão pouco que a forma deles levar um pouquinho mais para casa é andando rápido. Andando Para rápido. ganhar mais. É a loucura desse mundo. Então não estou aqui defendendo nada. É só a proposta é a gente tratá-los melhor. Como é que você está? Ih, meu amigo, está muito corrido hoje. Né? Você quer uma água? Você está com sede? Então, Gesto simples, caridade. Trigueiro coloca no seu livro os lixeiros. Os lixeiros, diz ele, cumprem uma função estratégica para que a cidade permaneça limpa, evitando a disseminação de muitas doenças. sim. Ele coloca, apesar de tudo isso, quantos de nós ignoramos a presença dos lixeiros quando passamos por eles? Será tão difícil cumprimentá-los e, se possível, lembrá-los do quanto são importantes? E aí ele propõe aqui garçons, secretárias, office boys, empregadas domésticas.
Então são pessoas que a gente cruza o tempo todo e não valoriza. E aí eu queria trazer aqui, Nazaré, um outro tipo de invisível, que esse não cruza com a gente, mas a gente depende dele. E quem traz essa reflexão agora é Leon Denis. Eu sei que você adora Leon Denis também, então já fiz questão aqui de te agradar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, num capítulo chamado O Egoísmo, ele vai escrever o seguinte: não nos sentemos jamais a uma mesa bem servida sem pensar naqueles que sofrem de fome. Esse pensamento tornar-nos-á mais sóbrios, comedidos nos nossos apetites e gostos. Pensemos nos milhões de homens curvados sob os ardores do estio ou sob as duras intempéries e que, em troca de um magro salário, retiram do solo os produtos que alimentam nossos festins e enfeitam nossas residências. Nossa. Aqui agora a proposta de Denis forte. Tocante, forte, aqui é fortíssimo. E o que eu admiro, Leon Denis, é essa sensibilidade dele com o sofredor, sabe? E aí, quando eu falo de passar pela experiência, quem já estudou um pouco a biografia de Leon Denis, lá no livro do Gaston Lúcio, um amigo seu que fez uma biografia completa, maravilhosa, vai lembrar de que Leon Denis, na infância, ali com seus 8, 9 anos, como o salário do pai era insuficiente para trazer o pão para dentro de casa, numa França vivendo um período dificílimo ali, de muita miséria, Leon Denis ia no trabalho ajudar o pai dele trabalhava nessa ocasião na Casa da Moeda. Isso hoje. Comentava isso hoje com o Joaquim. Pois é, e o biógrafo dizia que Leon Denis ia ajudar o pai na Casa da Moeda a polir as moedas. E aí diz o biógrafo que ele voltava para casa com as mãos tingidas de sangue. Ai, meu Deus. Então, essa experiência de Leon Denis, por necessidade, não era por obrigação para ficar rico, era para se manter vivo. Despertou nele, depois, esse olhar cuidadoso, carinhoso, para com o sofredor. A sensibilidade, né? A sensibilidade, que é algo que nos falta. Então, a proposta dele não é que a gente deve passar fome para valorizar quem passa, não. Mas é ter o respeito, é lembrar, evitar o desperdício. Alguns estudos apontam, Nazaré, e você sabe disso, de que não falta comida no mundo. Não falta. O planeta já produz o suficiente para alimentar todo mundo. Todo mundo. E detalhe, o que nós desperdiçamos é o que falta na mesa do outro. É o nosso desperdício. O melhor para nós e o restante para o lixo. Para os outros, nada. É usura social, né, amigo? Justamente. Então, Leon Denis continua, lembremos-nos de que, vamos lembrar agora o contexto, estou falando de um texto escrito em 1890, que é quando foi escrito o livro Depois da Morte. Lembremos-nos de que, para iluminar nossa casa com uma luz resplandecente, para fazer jorrar nos nossos lares a chama benfeitora, homens, nossos semelhantes, capazes como nós de amar, de sentir, trabalham sob a terra, longe do céu azul e do alegre sol, e de picareta em punho, perfuram durante toda a sua vida as entranhas da terra. Nossa. Quando eu li isso aqui, Nazaré, eu me lembrei daquele episódio no Chile com os mineiros. Ficaram ali dias e dias esperando o resgate, porque desabou o local em que o caminhão passava. E eu não fazia ideia que aquilo existe no mundo. Existe. Eu não fazia ideia daquilo. Eu fiquei pensando, gente, o que é aquilo? E o mundo se emocionou com aquilo, de ver a situação. O que seres humanos fazem por necessidade, que ninguém nasce com aquela vocação. Não.
Falar, eu quero, o meu projeto de vida é ser um mineiro. Não, faz por necessidade. E eles são necessários. Então, o Leon Denis traz essa reflexão para o livro. E aí, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Saibamos que, agora ele já vai trazendo um pouco para o luxo, que até agora ele falava de coisas necessárias. Saibamos que para ornar nossos salões de espelhos de cristais brilhantes, para produzir os inúmeros objetos dos quais se compõe nosso bem-estar, outros homens, aos milhares, semelhantes a réprobos na fornalha, passam sua existência no calor calcinante dos altos fornos das fundições, privados do ar, extremados, consumidos antes do tempo, não tendo como perspectiva senão uma velhice desnudada e sofredora. Se é que tem velhice, né? A questão é essa. Chega lá, né? Com a vida dura dessa. Porque quando você pega uma pesquisa, e aqui não é opinião, não é achismo, é só bater no Google, expectativa de vida de determinados grupos de trabalho na sociedade, vai ver uma discrepância. Muito grande. Então não dá para comparar a expectativa de vida minha. Eu trabalho no ar-condicionado. Agora não, porque aqui em casa não tem, mas quando eu estou na empresa, no ar-condicionado. Sentado numa mesa, diante de um computador, deu sede, vou ali, bebo água. Não dá para comparar a minha expectativa de vida com a expectativa de vida de quem trabalha no semiárido do Nordeste. Não tem como. No canavial. No canavial. E construção civil. Construção civil. Olha. Porque a gente às vezes pensa assim, ah não, mas isso é só no Nordeste, William. Olha para a construção civil na nossa casa, no nosso vizinho, no prédio da esquina de baixo. Então são situações que a gente precisa ter por estes. E aqui não estou querendo nenhum tipo de revolta, né? Não. É só para que a gente enxergue estes invisíveis. Só isso. A proposta nossa hoje é só essa. E aqueles que a gente não enxerga porque eles estão lá debaixo da terra, que a gente faça uma prece por eles. Que a gente se lembre. Que a gente saiba que eles existem. E que a gente só consegue estar aqui agora desta forma porque alguns se sujeitam a trabalhos inimagináveis, porque eu não imaginava o que eu já vi. Para o nosso conforto. Para o nosso conforto. E eu não preciso abrir mão desse conforto, eu não preciso agora abandonar e viver aí perambulando. Não é isso, pelo amor de Deus, não é essa a proposta. A proposta é desenvolver o respeito por estes. Verdade. E aí, trazendo um pouco para o Evangelho. Porque Jesus, ele nos dá exemplo para tudo, né? Eu fico impressionado. Completo. Sempre que eu estou com dúvida em alguma coisa, eu falo assim, o Evangelho, o que o Evangelho fala? Hoje eu estava aqui preparando o estudo, eu pensei, mas eu preciso citar o Evangelho. Eu comecei a lembrar, onde é que Jesus nos ensina algo sobre isso? O tempo todo. O tempo inteiro. É o tempo inteiro Jesus olhando para o invisível. Naquela passagem, por exemplo, do cego de Jericó, é um cego à margem do caminho. À margem do caminho, tem um sentido aqui por trás, ele não tinha nem nome. Esse homem não tinha nome, Nazaré. Como é que ele se chamava? A gente chamou, é o cego de Jericó. É a cidade, porque pega a né? deficiência que ele tinha e a cidade que ele morava. É. Ou a gente fala o cego Bartimeu. Alguém fala assim, o nome dele é Bartimeu. Não. Bartimeu Bar significa filho. Timeu era o nome do pai. Então é o cego filho de Timeu. Ele não tinha nem nome. Era um pedinte. Era um ali, vivia da esmola do outro. Portanto, para muitos, um invisível. Não para Jesus. Quando Jesus o escuta pela segunda vez, na verdade, agora é uma suposição minha, isso não é fruto de nenhum estudo, se eu só falar boa noite para o Uriel. O Uriel é um amigo muito querido. Boa noite, Uriel. Se eu não falar boa noite, ele fica triste comigo, Nazaré, você precisa ver. Eu queria aproveitar para convidar o pessoal que estiver assistindo ao vivo e depois para conhecer o trabalho do Espiritismo 24 Horas,
eu sempre digo, agora eu vou falar sério, é uma referência em divulgação espírita, faz um trabalho maravilhoso. Se você não conhece Nazaré, vai lá no Instagram, tem no YouTube, Facebook, Espiritismo 24 horas. Mas o que Jesus, então, a suposição que eu ia fazer aqui em relação ao cego de Jericó? Eu acho que Jesus já tinha ouvido desde o primeiro grito que ele deu. Na verdade, Jesus já sabia do cego muito antes dele chegar na cidade. Porque Jesus tinha suas capacidades ali muito mais amplas que a gente pode imaginar. Com certeza. Ali o que se tem é só um teste para testar a fé do cego. Vamos ver se ele vai persistir ou se diante da primeira dificuldade se ele vai se acomodar. E é uma lição para nós. Quando a gente pede ajuda para o alto, para os amigos, é na primeira negativa que a gente desanima. Ah, não, eu desanimei porque eu tentei fazer, alguém me desanimou, eu parei. É o cego. O cego poderia ter parado no primeiro grito. Poderia. Mas ele persiste, ele vai além. Ele grita mais alto e Jesus o ouve. E pede, tragam o cego. E os discípulos levaram. Então aqui é um invisível que passa a ser visível. E a gente pode tratar até da simbologia da própria cegueira. Porque a cegueira aqui, ela pode nos ensinar que a cegueira física, ela tem o seu sentido, mas a cegueira espiritual é muito pior. Muito pior. Eu lembro de Jerônimo Mendonça, que para quem não conhece a sua história, é um homem que ficou deitado numa cama dos 20 aos 50 anos de idade. Totalmente paralítico, tetraplégico, por conta da artrite reumatoide. E ficou cego dos 2 olhos, também com 30 anos de idade, vindo a desencarnar só com 50. E a sua mãe, certas vezes, lhe disse, meu filho, eu estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação. Porque eu tenho mais um monte de filho. Você é o único paralítico e o único que não para em casa. Só fica na rua. Só batendo perna aí, dá perua, come para baixo, para cima, faz palestra, faz isso, faz aquilo. Vai no cinema, vai no jogo de futebol. Palestras lindas. Eu tive a honra de assistir várias. Você assistiu? Não acredito. Pessoalmente, até já abracei ele na cama, deitado, no centro espírita. Ele vinha na cama, deitado, fazer palestra. Você me desculpa, mas eu tive inveja agora. Mas é uma inveja boa, você não faz mal, não. É inveja boa, não faz mal, não. Então, aí, diante desse argumento da mãe, de que ele era o paralítico, não parava em casa, Jerônimo disse... Mãe, mas a pior paralisia não é a do corpo, é a paralisia da alma. Verdade. Quantos de nós temos o corpo aqui, de certa forma, perfeito? Podemos locomover, levantar, sair, enxergar, ouvir, e continuamos cegos para os que estão à nossa volta. Surdos para esses que gritam, não apenas socorro, mas às vezes reconhecimento. Às vezes só querem reconhecimento. Um pouquinho de atenção, um pouco de carinho. De fraternidade. Então a gente tem esse exemplo do cego de Jericó. Eu poderia trazer aqui outro, como por exemplo a parábola do bom samaritano. Estava lá um homem caído, porque fora espancado, estava semi-nu. Passa o levita, vai para o outro lado, faz de conta que não vê, que nós falamos lá atrás. Tá vendo? Conhecia as leis. Vem o sacerdote, de quem se esperava uma atitude nobre, o religioso da época, passa do outro lado, se não é comigo, o problema não é meu. E aí o samaritano, que é de quem menos se esperava, é quem enxerga o homem caído. Quem acode ali, faz os primeiros socorros, quem ajuda, quem auxilia, coloca no cavalo, leva para a hospedaria, paga as despesas e fala que depois volta para acertar. É Jesus dando um exemplo, nos convidando a enxergar os invisíveis. Esses que moram nas ruas, esses que não têm o que comer, o que vestir, do que se agasalhar. Exatamente. É uma lição maravilhosa. E aqui, Nazaré, a gente precisa trazer um outro ponto dessa parábola. É claro que essa parábola por si só mereceria um estudo muito mais bem feito do que esse. Mas apenas apenas de passagem, eu não tenho dúvidas que se aquele homem caído estivesse vestido como um sacerdote, seria socorrido pelo sacerdote. Na hora. Se ele estivesse vestido como um levita, a roupa característica do levita, seria socorrido pelo levita.
Mas diante da falta de roupa, o homem estava semi-morto, portanto, não sabia qual era o idioma, qual era o dialeto, de onde aquele homem vinha, qual que é a sua nacionalidade. Então, quem que ele é, não sei. Então, não dava para distinguir qual o seu nome, quem era o seu pai, que tem muito disso hoje, né? Eu sou filho do fulano. Opa, então você é uma pessoa importante. Não dava para saber, ele era literalmente um invisível para a sociedade. Aí vem o samaritano e auxilia. Faz aquilo que nós deveríamos fazer dentro das nossas possibilidades, oferecendo o auxílio ao outro. Uma outra passagem que a gente poderia aqui também destacar é o próprio fato de Jesus lavar os pés dos discípulos. Você tem aqui o governador espiritual do planeta, o espírito puro, o mais evoluído que já passou por aqui, tendo um gesto humilde de lavar os pés do discípulo. E o bom é Simão Pedro, né? Simão Pedro tenta... Não, você não vai lavar meus pés. Opa, Jesus fala, se eu não lavar, você não tem nada comigo. Aí Simão fica doido, né? Lava o pé, lava tudo que você quiser, então. É um gesto de humildade que Jesus faz com os discípulos, nos ensina isso. Olha, não existe aqui agora superior ou inferior. Não. Até porque ele vai nos dizer: quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Seja o que sirva mais, né, menino? Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então é isso. E essa pandemia, minha amiga, vamos trazer agora um olhar mais otimista, ela veio nos ensinar muito isso, sabe? Eu tenho visto com muito bons olhos muitas atitudes, muitas ações, justamente porque, sobretudo naquele primeiro momento que ficamos todos ali mais preocupados, depois, de certa forma, muita gente relaxou e até a psicologia, né, social acaba, o indivíduo não aguenta, vai dando faniquito, tem que sair, tem que isso, tem que aquilo. Mas naquele primeiro momento, muitas pessoas me chamaram e falaram assim: William do céu, e agora? Como é que faz com um morador de rua? Porque ninguém vai querer abrir o vidro do carro para dar esmola. Não. Ninguém vai querer atender o interfone para dar comida. O povo ninguém vai querer sair mais de casa. Dentro de casa, né? Quase ninguém na rua. Pensa. E quem estava na rua não ia abrir o vidro do carro para... Não. Os grupos estão fechados, não vão querer ir levar assistência para eles nas praças, nas pontes, enfim. E agora? Então, isso gerou uma comoção tão grande, e eu passei a ver muita gente de maneira isolada, sem vinculação com o centro, sem vinculação com a igreja, amigos se reunindo de maneira responsável para levar auxílio. E aqui há que se fazer uma ressalva, Nazaré, se me permita. Sim. A gente não pode achar que estamos imunes ao vírus. Não. É necessário ter muita responsabilidade nesse momento. Muito. Porque se eu não cuido de higienizar as minhas mãos, de usar a máscara, de tentar ali higienizar o produto que eu vou oferecer a eles, inconscientemente eu posso transferir o vírus. Isso mesmo. Ele não pode achar assim, não, eu estou trabalhando bem, estou sendo protegido. Estamos sendo protegidos, mas a partir do momento que nós temos consciência de como é que o vírus age, como é que ele circula, e eu ignoro essas medidas de caso pensado, eu estou sendo irresponsável comigo e com o outro. Então a gente precisa agora ampliar o leque de possibilidades. Olha, eu preciso auxiliar? Preciso. Sim. Mas ainda assim, eu tenho que vincular a orientação da ciência neste auxílio que eu vou fazer. Então isso é importante ponderar. Sim. E uma outra coisa que eu vi muito interessante foi vários, eu não vou citar nomes, nem cidade, nada disso, porque eu sou capaz de elogiar e criticar a atitude ou a ideia, não precisar personificar em ninguém. Mas eu vi muitas prefeituras passando nesta pandemia a ter um olhar como se nunca tivesse tido morador de rua antes. A gente pensa assim, poxa, que bom que agora as prefeituras estão vendo que tem morador de rua, né? Enxergando estes. E aí, algumas cidades chegaram a alugar hotéis, espaços, para acolher estes. Sim.
Algumas cidades construíram ou ampliaram restaurantes populares gratuitos, que agora serve comida, e eu espero que isso prossiga pós-pandemia, porque gente com fome teve a vida inteira, e agora parece que todo O tempo mundo... todo. Parece que só passou a ter gente passando necessidade agora. Não, sempre teve. Sempre houve, né? Sempre. Então eu vi com muito bons olhos estes gestos de prefeitos, de políticos, de pessoas anônimas, desvinculadas de entidades religiosas, Sim. filantrópicas, unindo ali amigos, doando. O nosso grupo, Nazaré, agora eu vou dar experiência enquanto dirigente de instituição espírita, de março para cá, nós, não é muita coisa, mas nós estamos recebendo e repassando, porque não fica nada no grupo, é o prazo chegar, repassa. Sim. Olha, deixa eu levantar aqui um número 15 vezes maior de cestas básicas do que tínhamos antes. Então, as doações se ampliaram em 1.500%. Então a gente percebe Isso significa que tem muita gente pensando no outro. Sim. Que há muitos necessitados. Olha que coisa legal. Olha, e assim, é incrível. As pessoas nos procuram. Falam, eu estou com cesta básica aqui. De repente chega aqui 20 cesta básica. Não, eu reuni amigos aqui, cada um deu o dinheiro de uma, e uma pessoa só foi no mercado, comprou e traz 15 cesta básica. Que beleza. Então, pessoas nos chamam, falam assim, olha, me passa a lista de vocês que eu mesmo quero ir entregar para a pessoa, eu quero até proteger o trabalhador. A pessoa maravilha. vai e leva. Então eu tenho sido muito otimista em relação a isso, que é um processo doloroso, sofrido, a gente tem que ser solidário às vítimas, às famílias das vítimas. Sim. A gente não pode deixar de olhar como que muitas pessoas têm atravessado esse momento e ampliando o olhar para o outro. Isso é muito bonito e precisa ser registrado. Verdade. E quando o André Trigueiro ele vai finalizar o livro, e eu já caminho para o encerramento da nossa fala, nos chamando a atenção em relação a isso. Olha, quando treinamos o nosso olhar... Não, eu vou ler um pouquinho antes aqui, porque é importante essa frase que ele fala. Imagine voltar para casa depois de um dia de trabalho em que várias pessoas cruzaram seu caminho, mas quase ninguém o percebeu. Creia, isso não faz bem. Palavras dele. Mas quando treinamos o nosso olhar para perceber e reconhecer as pessoas à nossa volta, despertamos em nós uma sensibilidade que é muito bem-vinda nesses tempos embrutecidos. É como se, intimamente, você estivesse dizendo para essas pessoas, obrigado por você existir. Você faz toda a diferença para mim e para a nossa coletividade. Deus o abençoe e o proteja. Então, isso é muito bonito e eu trago estas palavras aqui do Trigueiro nesse sentido de despertar em nós este olhar, sabe, Nazaré? A gente precisa disso, o mundo precisa. Eu percebo que a gente já conhece muito, a gente já sabe muitas questões de cor do Livro dos Espíritos, e a gente precisa, eu acho que, trazer um pouco para o campo do coração, sabe, da sensibilidade. Realmente. E é isso, e ter o respeito pelo outro. A Luana Franqueiro colocou aqui, um exemplo é um mototaxista que para ao lado de uma viatura que está ao lado do homem que dorme na calçada e o cobre com o cobertor. O vídeo viralizou essa semana, olha para você ver. E hoje com a internet, esses gestos são muito vistos e muito compartilhados. A gente precisa realmente olhar para esses vídeos e buscar inspiração, né? Às vezes as pessoas precisam de ver esses gestos para que desperte algo similar dentro deles, né? E o bem, ele existe a mãos cheias. Se não fosse a bondade do povo, que é a grande maioria, o planeta já tinha entrado em colapso. Então, as pessoas boas, elas estão em todo lugar, agindo, não é? E nós precisamos divulgar isso. Porque o bem é tímido, né? O mal é extravagante, espalhafatoso, chega e domina, mas nós precisamos de fazer chegar em todo mundo essas pequenas
atitudes aí e um livro como esse, essas mensagens, uma fala como essa sua, para que a gente, opa, peraí, chegou o momento de pensar, parar, refletir, repensar minha prática, porque não tá legal, não. E a gente às Então, vezes muito pensa, Nazaré, interessante. que assim, mas um gesto só, mas é assim. Um Tem um gesto. vídeo que circula na internet também, que é muito bonito, ele mostra isso. É de uma pessoa que ela ajuda alguém, e aí este alguém fica tocado daquela ajuda e pensa assim, e ele se assusta, né? Igual o André Trigueiro falou. Nossa, então de repente aquela pessoa que está naquela função trabalha de mau humor, poxa, ela ganha pouco, às vezes ela está pensando no filho que está em casa pedindo as coisas e não tem como dar. Mil Então não dá para problemas. cobrar bom humor e alegria de quem está com o prato vazio, é A pessoa tá difícil, judiada, né? está judiada. Mas quando a gente a cumprimenta, dá um sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite, ela fica tocada, aquilo se modifica o íntimo Verdade. dela. E ela às vezes começa depois, aquele semblante carregado que ela estava ali, ela começa a devolver o sorriso para os outros. Ah, E isso gera uma corrente do bem, e o vídeo que eu queria falar é disso, isso circula na internet, né, de uma pessoa que recebe o bem e faz, e faz. E no final do vídeo, aquele que começou recebe o bem de volta. aí. Tá que E aí me faz beleza. lembrar daquela frase do Chico, né, que o bem que a gente faz em algum lugar é nosso É o nosso. advogado por toda parte. Então, Exato. então é isso, eu espero que o pessoal tenha, de certa forma, extraído alguma coisa das lições aí do André Trigueiro. Mais uma vez, eu recomendo o livro. Eu queria só trazer o último exemplo de uma parábola de Jesus, Nazaré, Sim. já me despedindo, que é da parábola da ovelha perdida, né? Ah, Que o pastor deixa 99 e vai atrás de uma que não estava visível aos seus olhos. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos importantes. E todos somos. nós temos Deus dentro de nós. E quando nós Sim. passamos a enxergar o outro, nós estamos cumprindo aqui a função que Deus espera de nós. É verdade. Mostra o livro aí mais uma vez aí pro pessoal O pessoal às vezes conferir. chegou depois aí. A Força do Muito. Um, de André A Trigueiro. força do um do André Trigueiro. Eu vou ler só o Amigo, finalzinho que está aqui atrás, que é muito sim, bonito. faz favor. Quem acompanha minhas lives está enjoado que eu tenho encerrado várias lives lendo isso aqui, porque é muito bonito e por um momento ele cai como uma luva. Não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um, a força de uma ideia impactante, a força de um sentimento superior, a força de uma ação transformadora. Comece com uma ideia, haja com seu sentimento, transforme com a sua ação, seja a força do um. Pronto. Eu, você, ele, ela, nós. Né? Amigo, muito obrigado. Muito bom te ver na telinha, te ouvir. Essa mensagem linda e muito apropriada para todos nós, tá? Jesus te abençoa e te acompanhe sempre nessa caminhada, na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Eu tenho certeza que quem está aqui conosco hoje realmente pôde ter muito material para refletir, para pensar e para a gente poder ser melhor. Deus te abençoe, amiguinho. Ô, meu irmão, obrigado, muita paz e eu tenho dito sempre também nas minhas palestras, se você puder, fique em casa. Se você de todo não puder, tiver que sair, saia de máscara, higienize suas mãos, cuide de você, cuide do outro. Esse é o momento Máximo da de gente cuidado. desenvolver um pouco a coletividade Sim. e entender que eu sou importante para o outro é para mim, não tem problema dele, problema do outro, problema fora é um problema meu, o Sim. problema de um indivíduo é um problema da coletividade. Então que a gente possa fazer a nossa parte para atravessar isso aí de cabeça erguida e lá na frente olhar Vamos. para trás e falar assim, fiz a minha parte, dei o meu melhor, lutei o bom combate como Paulo lutou dele. Isso. Deus lhe abençoe muitíssimo. Beijo no seu coração e no coração de todos esses maravilhosos que estão nos vendo aí agora. Deus os abençoe. Obrigada, viu?
Obrigado, Nazaré. Fica com Deus. Com Deus. Salva pra mim.